Estimados irmãos do Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, na cidade do Recife, se a saudade tem sido grande nesses tempos de recolhimento social, grande também a alegria de reencontrá-los, nesta etapa de grandes provações impostas pela pandemia. Mas apesar de todos os desafios, eu desejo que estejamos todos em paz com Jesus, cedendo o nosso coração como ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir hoje com vocês sobre as aflições da vida. E parece que esse é um momento singular para examinarmos esta lição evangélica. A base evangélica desse capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo vem de Mateus. Sim, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, e do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. Em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, essa temática está inserida no capítulo 5, inaugurando as prédicas das bem-aventuranças, no memorável Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Aquele pronunciamento que, no entender de Mahatma Gandhi, se constitui na obra que, se permanecesse após a destruição de todos os livros da humanidade, permitiria dizer-se que nada estaria perdido. Então, Gandhi atribuía um grande significado ao Sermão da Montanha e ao Sermão do Monte. Eu acrescento de forma modesta que esse sermão deve ser o nosso código de conduta moral para cada reencarnação vivida por nós, mas também para todos os nossos irmãos desencarnados que peregrinam na erraticidade. Mas uma curiosidade chama nossa atenção. Em primeiro lugar, porque o capítulo 5 do nosso Evangelho é o mais extenso de todos os capítulos. Ele tem 31 itens apresentados pelos espíritos superiores. E esses colaboradores de Kardec são da mais elevada monta. As instruções nesse capítulo são assinadas por Lacordaire, Santo Agostinho, François Nicolas Madeleine, Sanson Fénelon, Delfina de Girardin, François de Geneve, um anjo guardião, Bernardino e São Luís. Então é um time de peso. Por certo que demandaria muito tempo falar sobre todo o capítulo, considerando que cada item apresentado pelos colaboradores espirituais de Kardec merece uma ampla e profunda reflexão, porque todos tocam de perto o nosso dia a dia. Uma outra curiosidade, e que eu reputo como surpreendente, é que o capítulo seguinte ao capítulo 5, portanto o capítulo 6, é o capítulo do Cristo Consolador. E só depois do capítulo do Cristo Consolador é que as demais bem-aventuranças são apresentadas. E aí eu me perguntei e pergunto a você, por que será que a espiritualidade superior, colaboradora de Kardec, inseriu o capítulo do Cristo Consolador logo após a primeira bem-aventurança e deixou as demais bem-aventuranças para serem citadas depois do Cristo Consolador? Fica aí uma provocação
para que nós mergulhemos no estudo do nosso Evangelho e da obra subsidiária que o esclarece, para buscarmos essa resposta. Mas pensemos inicialmente no que seja aflição. Em nossa língua portuguesa, aflição é sentimento de persistente dor física ou moral. É também ânsia, agonia, angústia. E aflito é todo aquele que se encontra nesse estado de aflição. Mas segundo o Espiritismo, ou segundo a doutrina dos Espíritos, aflição é oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. E cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição de cada um de nós diz respeito às dificuldades de superarmos as nossas imperfeições, que vêm de tempos imemoriais, de encarnações pretéritas. Então, cada um de nós tem uma aflição que lhe é própria e singular. Mas pensar a aflição em termos da doutrina dos espíritos nos leva a refletir sobre a questão do mérito. Pois conforme o módulo 3 do livro 4, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que é parte integrante dos estudos avançados da doutrina espírita, da nossa Federação Espírita Brasileira, lá nesse módulo 3 está escrito: se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Então nós podemos perceber que mesmo naquelas criaturas que se tornaram referência na história da humanidade, elas não foram poupadas das suas aflições. Ora, Dante foi exilado. Leonardo da Vinci terminou seus dias semi-paralítico. Colombo, no mais completo desvalimento. Fernão de Magalhães foi trucidado e Galileu escarnecido. Lutero, muito perseguido. Lavoisier guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em extrema penúria, entre tantos outros vultos da história da humanidade. Todos eles, em que pese a sua importância capital para o desenvolvimento da religião, das artes, das ciências, tiveram suas aflições, como as temos todos nós. Mateus descreve essa parte da fala de Jesus, dizendo: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, quem são os que choram? Os aflitos. Quem são os famintos? Aqueles a quem falta a base da sobrevivência física e moral, e que, por conseguinte, se tornam aflitos. Quem são os perseguidos? Aqueles que dão testemunho da verdade.
e que por isso também sofrem suas aflições. Mas chama a nossa atenção que nas duas primeiras bem-aventuranças, descritas aí por Mateus, o verbo de sua realização está no futuro. Está dito: serão consolados para os que choram, serão saciados para os famintos. Mas na terceira bem-aventurança, aquela relacionada aos que sofrem perseguição, o verbo de sua realização está no indicativo do presente. Pois que é deles o reino dos céus. E eu pergunto, por que Jesus usou essa estratégia? Porque as duas anteriores estavam com o verbo no futuro e a terceira com o verbo no indicativo do presente. Eu, pessoalmente, de forma modesta, fico a imaginar que o verbo no futuro significa dizer que para a realização da bem-aventurança deve haver um pré-requisito, uma condição anterior a ser satisfeita, ou talvez até mais de uma condição. Por quê? A primeira dessas condições é o nosso mais completo entendimento do papel da aflição em nossa vida. E a segunda condição é a sua mais completa aceitação. Então, toda aflição precisa ser compreendida e aceita. Por essa razão que o primeiro item abordado pela espiritualidade superior neste capítulo é o da justiça das aflições. Então, aí está nosso primeiro desafio: entender e aceitar. Agora, para que isto seja possível e alcançável, nós temos que estudar. Todo estudo do Evangelho deve promover mudanças em cada um de nós, sem o que esse estudo seria absolutamente inócuo. Ocorre que toda mudança implica em saída da zona de conforto. E o que é zona de conforto? É aquele espaço psíquico que engendramos e no qual nos instalamos confortavelmente, vivendo o que disse o compositor popular: deixa a vida me levar. Sair da zona de conforto requer esforço, vontade. Quando nós lemos e estudamos o nosso Evangelho, nós somos instados a mudar. E isso é saudável, muito saudável. Porque se isso não acontecesse, o nosso estado de estagnação seria muito maior do que pensamos. Talvez seja por isso que nós tenhamos reencarnado tantas vezes, que no dizer do pesquisador e orador espírita Haroldo Dutra Dias, os espíritos presentemente encarnados na Terra já reencarnaram aproximadamente 600.000 vezes. É, isso mesmo que você ouviu, 600.000 vezes. Talvez porque em cada uma delas nós tenhamos ficado estagnados, parados, lá na zona de conforto. Mas ao explicar essa justiça das aflições, os espíritos superiores assinalaram algo importante, quando disseram: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Olha o que os espíritos estão dizendo.
Mesmo com essa certeza, dizem eles, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Parece que são duas coisas diametralmente opostas, né? Sofrimento e felicidade. Mas do ponto de vista das aflições da vida, a felicidade vai depender muito da resignação, da dignidade com a qual se sofre. Tem duas lições importantes neste aconselhamento dos espíritos superiores. A primeira em relação à vida futura, de tudo aquilo que se segue após o túmulo. E essa vida futura depende exatamente do que se fez do berço ao túmulo. Ou seja, da existência que cada um de nós está tendo. Nós precisamos acreditar que nós construímos agora a nossa morada do futuro, não a morada do corpo, mas do espírito. E a segunda lição dessa instrução dos espíritos é que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. E ele fez uma importante promessa assegurando que somente nessa vida futura que nós receberemos as compensações decorrentes das aflições suportadas com coragem e resignação. Mas ainda assim eles advertiram que, embora nós conheçamos esse mecanismo, dificilmente nós compreenderemos a conveniência de sofrer para ser feliz. Nós precisamos entender que a aflição é um mecanismo que iguala todos os homens, sem distinção de nada. Vejamos a pandemia. O coronavírus não quer saber se você é branco, preto, amarelo, rico, pobre, letrado, iletrado, analfabeto, alto, baixo, gordo, magro, inteligente, parvo. Não. Ele alcança todos indistintamente. Agora, para que eu possa compreender e aceitar a aflição, é preciso que eu reconheça o valor da dor e do sofrimento, o valor pedagógico. E aí nós precisamos ir lá no item 7 do capítulo 9 do nosso Evangelho, onde está escrito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. E você pode perguntar-me, dor como bênção? Sim. Porque nós somos os eleitos de Deus. Nós somos as suas criaturas. E no texto está escrito: não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Um recado direto às aflições da vida. E mais, pede que nós bendigamos por este sofrimento, por esta dor que estamos passando. Aliás, dor não é causa, dor é consequência. Se ela existe, é porque ela foi buscada, ela foi procurada. Dor não é apenas resposta orgânica. Por exemplo, você exagerou na bebida ou na comida e teve os reflexos deste exagero no seu aparelho gastrointestinal. Plenamente compreensível. Você sabe por que é que está com incômodo, com desconforto. Porque você exagerou. Mas dor também é essencialmente moral. Você cometeu uma injustiça
e a consciência lhe pesa. Você toma consciência do erro, arrepende-se, mas falta algo para que você não sofra, que é reparar. Por isso que eu digo que muitas coisas na doutrina dos espíritos são representadas por uma trilogia, que eu chamo banquinho de 3 pernas. Se você tirar uma perna e o banquinho ficar apenas com 2, você não consegue sentar. No caso da dor, tem exatamente isso, a dor moral. Você cometeu um erro, você se conscientizou, não devia ter feito. Você entra no processo de remorso, de arrependimento, sofre. Mas fica faltando a 3ª perninha do banco, que é a reparação. Bom, a reparação, essa é mais difícil. Porque eu vou ter que sair da zona do conforto, eu vou ter que pedir perdão, vou ter que pedir desculpa, eu vou ter que consertar a bobagem que fiz. E muitas vezes o orgulho que nos domina não nos permite ter esta conduta. O sofrimento, ele é facultativo. Porque o sofrimento é dor, é consequência da dor que o ser humano não aceita e nem a compreende como mecanismo evolutivo. A dor é necessária, o sofrimento é facultativo. Há um ditado popular que afirma que a dor é do tamanho que a fazemos. Mas há um outro aspecto singular nessa questão da aflição. É o do eterno julgamento que fazemos quando comparamos a nossa dor com a dor do outro. A nossa dor é sempre maior e é injusta. E isso tem a ver com a questão do mérito. Por essa razão é que os benfeitores espirituais trouxeram algumas de nossas mais frequentes perguntas em relação a esse tema. Eles disseram: por que uns sofrem mais do que outros? Se nós não reconhecermos a justiça divina, todos diremos que é uma tremenda injustiça nesse aspecto. Isso é comum no seio das famílias, no trabalho e até na casa espírita. Volto a dizer, não nos esqueçamos que sofrimento é consequência e toda dor é justa, oportuna e necessária. E mais, foi buscada por nós mesmos, através do pensamento, da palavra e da ação. E se foi chamada, ela vem. E como diz a minha mentora Glorinha: meu filho, se você convidou, receba, pois não receber é grave falta de educação. Ora, então eu cometo uma imperfeição, navego por ondas mentais sombrias, penso em coisas erradas, digo coisas erradas, faço coisas erradas e não quero ser alcançado pela justiça divina? Claro que serei. E os colaboradores de Kardec prosseguem com mais uma indagação que persiste na linha do tempo. Eles arguem: porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. A pergunta, para quem não conhece o Evangelho de Jesus, nem tampouco os postulados da doutrina espírita, ela encerra uma certa ingenuidade. Porque nada nos acontece sem coisa alguma
que tenhamos feito para justificar esta posição, esta circunstância, esta situação. Então, a diferença da miséria e da opulência tem justiça divina, tem mérito nisso aí. Ora, nós podemos imaginar que aquele que está na miséria atualmente, ele teve uma encarnação pretérita em que ele viveu na abastança, mas não soube fazer uso dos bens que a vida lhe concedeu. Foi mesquinho, foi sovina, usou o seu dinheiro e o seu poder para humilhar, para torturar, para perseguir pessoas, fez o mal com aquilo que a vida lhe deu. Evidentemente que, depois de desencarnar e retornar à erraticidade, ele vai, usando uma expressão dos jovens, cair na real, vai arrepender-se e vai pedir uma nova chance para poder experimentar a dor da miséria, já que ele não soube usar a riqueza. E aí ele volta na miséria. E o inverso também é verdadeiro. Nós não podemos esquecer que todas as reencarnações são solidárias, com uma grande interdependência entre elas. Sofremos agora pelo que fizemos no pretérito, mas esse sofrimento ele é muito maior pelas causas que adquirimos agora, na presente reencarnação. Nós somos seres interexistentes. Nós existimos simultaneamente no corpo físico e no corpo espiritual. Quando em sonho, no desdobramento, nosso espírito sai do corpo e no plano espiritual realiza aprendizados, isso é interexistência. Sobre esta questão do débito anterior, vamos usar a matemática para entender. A gente chega nessa vida com um passivo de 100, ou seja, estamos devendo 100. Não vou colocar nenhuma unidade de medida, 100, um número puro. Aí vivemos a existência e conseguimos deste 100 abater 20 desse débito. Opa, que coisa boa! Cheguei com 100, já paguei 20. Só restaram 80. Entretanto, graças às más escolhas que fazemos, nós acabamos acrescentando mais 40 ao débito que havia ficado. E aí a gente desencarna. Desencarna levando 120 de débito. Chegou com 100, pagou 20, adquiriu 40. E a matemática é uma ciência exata. E a dívida não para de crescer se nós não formos vigilantes. Imagine aí a sua dívida do cartão de crédito. Todo mês, quando chega a fatura, você, em vez de pagar a fatura total, você paga pelo mínimo que a bandeira do cartão oferece. Ora, o seu saldo devedor vai sendo corrigido. E você também está usando o cartão enquanto isso, portanto, está acrescentando novas dívidas. De que tamanho vai ficar essa dívida? Enorme. E os espíritos superiores trouxeram um novo questionamento que também tem resistido à linha do tempo. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Você nunca pensou, disse ou já ouviu isso? Por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? E os espíritos disseram, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam.
Isso causa uma indignação terrível, não é verdade? Você saber que tem uma criatura que vive inadequadamente e é tão próspera, e você que procura fazer as coisas todas certas, é tão limitado, as coisas para você são tão difíceis, você luta com tanta dificuldade, e você reclama dizendo, por que para fulano tudo dá certo e para mim é tudo tão difícil? Porque nós ainda não compreendemos a justiça das aflições. Eu ouvi uma música gospel intitulada Esperança. E tem uma parte da música que tem tudo a ver com esta nossa reflexão. Diz assim: a tempestade vem para testar o limite do seu barco. A tempestade é a aflição, é a dificuldade. O nosso barco é a nossa compreensão, é a nossa própria vida, é a nossa consciência. E a música continua dizendo: só alcança o outro lado quem vence a tempestade. Então dá para imaginar que está havendo uma travessia. Será que eu posso associar isso com a travessia do berço ao túmulo? Posso. Porque do berço ao túmulo eu tenho a minha existência. E a minha existência é uma viagem. Eu sou ao mesmo tempo o barco. Estou no mar da vida, enfrentando tempestades das aflições que me são próprias, na minha luta diuturna para melhorar. E a música diz: Deus usa as dificuldades como estratégia para te fortalecer. Opa! O uso pedagógico da dor. O sofrimento com dignidade e resignação. Então, as dificuldades da minha vida não vieram para me destruir. Vieram para me fazer melhorar. As minhas aflições todas são pedagógicas. É a forma justa e digna que Deus encontra para me fazer aprender. E eu, por isso, tenho que agradecer. E essa parte da música encerra dizendo: por isso, fique na certeza de que as batalhas perdidas não definem o fim da guerra. Está mandando dizer que eu vou cair muitas vezes, mas não posso desistir. Retorna à questão da zona de conforto. É possível, talvez, que na primeira derrotada que eu tenha, eu queira desistir. Não, eu vou ficar do jeito que está, eu estou bem aqui, é melhor não investir muito nisso. Fica para a próxima encarnação, eu posso dizer. As batalhas que eu perder na luta pelo meu melhoramento moral não vão definir o fim desta guerra, entre aspas, da minha melhoria. Claro que não. Caiu, levanta, continua. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir após mim. Teve dificuldade, levanta e prossegue. O olhar para o alto, o pensamento em Deus, o coração em Jesus, com a vontade sempre de melhorar, consciente de que as nossas aflições são necessárias. Elas têm um valor inestimável para o nosso crescimento. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu espero ter contribuído para com o entendimento desta passagem do nosso Evangelho e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.